Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar bom dia para o Espírito Santo? 1, 2, 3. Bom dia, Espírito Santo! Eu comecei a grifar a Bíblia aqui e o que me chamou muita atenção é que, olha que interessante, quando falou aqui no versículo 2, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ele um jumentinho. Desprendam e traga para mim. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, que quando o Senhor pediu para desprender, não era só um jumento, eram dois. Era a jumenta e o jumentinho, ou seja, a mãe e o filho. Eu fiquei pensando, falei, que coisa. E o Senhor falou assim, desprenda-os e traga-os para mim. E Jesus, ele pediu para desprender tanto a jumenta e o jumentinho. Ou seja, trazer a mãe e o filho para ele. Isso poderia muito bem, né? Não, desprenda só a jumenta e deixa o jumentinho lá. Só que olha o cuidado do Senhor, gente, até com o animal. O Senhor sabia que aquele jumentinho, aquele filhote, aquele filhinho precisava da jumenta. E ele pediu para desprender tanto a mãe quanto o filhote, a mãe e o filho. Então eu comecei a pensar, né? Se Deus se preocupa com relação à maternidade animal, né? A jumenta e o jumentinho, os dois eram para ficar desprendidos, quanto mais conosco. Você acha que Deus, ele quer ver você preso a uma situação e ainda você e seu filho preso a uma situação? Talvez, se o Senhor não tivesse pedido para desprender, né? Estava presa, a Bíblia fala, estava preso a jumenta e o seu filho, o jumentinho. Se o Senhor tivesse pedido para desprender somente a jumenta e deixasse o jumentinho, talvez podia acontecer alguma coisa com aquele jumentinho. Só que olha como que Deus é perfeito. Quando o Senhor falou para desprender a jumenta e o jumentinho, o Senhor também pensou no filhote. Pensa comigo. Como eu falei, Jesus poderia só desprender a jumenta, mas desprendeu a jumenta e o seu filho. E pediu para vir os dois. Então, Deus, aquilo que Ele quer fazer de desprender, tirar, né, a gente da prisão, não tem a ver só conosco, somente a prisão emocional nossa, não. O Senhor também se preocupa com a nossa geração, com o nosso filho. Porque se o Senhor tem um cuidado com a maternidade de um animal, porque aquele jumentinho talvez ia ficar chorando, talvez a jumenta ia travar no meio do caminho, a mãe e o filho iam precisar andar juntos diante da caminhada do rei. Precisavam caminhar lado a lado, juntos, quando o rei estava entrando em Jerusalém. Eram os dois. O Senhor não pediu apenas a jumenta. O Senhor queria a jumenta e o jumentinho, ou seja, o Senhor queria a mãe e o filho. O que a gente pode entender disso do Senhor é que o Senhor não quer que apenas a mãe ande ao lado dele. O Senhor quer a mãe e o filho. O que Deus está colocando sobre a sua vida nesse tempo não pode parar em você. Precisa passar para o seu filho. Precisa estar a mãe e o filho juntos, lado a lado, para que Jesus entre, para que Jesus caminhe, para que Jesus seja glorificado na casa. E olha que interessante, a Bíblia também fala aqui, né, no versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, suas capas, em outras versões da Bíblia, e sobre elas Jesus montou. E versículo 8, e a maior parte da multidão estendeu as suas capas, em outras versões bíblicas, as suas vestes, no caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho, e a multidão, tanto que iam diante dele, como as que o seguiam, clamavam, Hosana, o filho do rei, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Era costume dos judeus, essa coisa de estender as vestes, né, colocar as suas roupas para que a pessoa caminha. Isso era uma homenagem de reconhecimento à alta realeza. No Antigo Testamento, quando Jeú ele foi consagrado rei, né, foi reconhecido pela multidão que era rei, as pessoas pegaram suas roupas e colocaram nos degraus
de uma escada para ele passar. Então, o ato das pessoas terem colocado as roupas, né, as suas vestes para Jesus passar, era justamente o povo reconhecendo que Jesus era rei. Só que olha que interessante, não apenas as pessoas colocaram as vestes no meio do caminho para Jesus passar, mas olha o que os discípulos fizeram. Colocou em cima deles, ou seja, da jumenta e do jumentinho, as suas capas, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Jesus não montou direto no jumentinho. Jesus só subiu, Jesus só sentou no jumentinho depois que os discípulos colocaram sobre o jumentinho as suas capas. Os discípulos colocaram as capas e aí depois disso Jesus montou. O que eu aprendi? O que o Espírito Santo falou comigo quando estava meditando? Que os discípulos prepararam o ambiente para Jesus sentar. Nós temos que preparar o ambiente da nossa casa para Jesus se acomodar. Não foi de qualquer maneira. Eles colocaram primeiro as vestes para Jesus vir e sentar. Então, existe uma preparação para Jesus vir. Existe uma preparação para Jesus se acomodar. E nessa preparação tem a tua parte. Os discípulos tiveram a parte dele, que era ir até lá, obedecer à voz de Cristo, fazer o que Cristo estava ordenando, desprender a jumenta e o jumentinho, trazer e ainda preparar, colocar a roupa em cima, as roupas dele, em cima do jumentinho, para Jesus sentar. Então eu quero concluir falando para você duas coisas. Primeiro, o que você carrega, o que o Senhor colocou sobre você não pode parar em você. Você precisa trazer o seu filho para perto, para que Jesus caminhe junto com vocês dois, lado a lado. Coloca o seu filho junto no caminho, porque o Senhor, se Ele se preocupa com uma maternidade animal, também se preocupa com a nossa maternidade. Traga o seu filho para andar lado a lado com você, para Jesus estar junto com você nessa maternidade. E a segunda coisa, e a última, é prepara o ambiente para Jesus entrar, para Jesus sentar, se acomodar e vir e ser glorificado. Porque tudo que os discípulos fizeram, de ter desprendido, de ter obedecido, de ter preparado o ambiente para Jesus se assentar, trouxe a glória do Senhor naquele lugar. Então o rei, ele não quer apenas passar na tua casa. Ele quer passar, quer entrar e quer permanecer. O rei quer morar na tua casa. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com pessoas que Deus colocar no seu coração. Me ajude a levar Jesus para essas pessoas. Me ajude a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas compartilhando. E assim vamos levar Jesus para milhares de pessoas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.